Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estudaremos sobre estudo do crescimento e variação de funções. Essa aula é uma aula da primeira série do terceiro bimestre. Tudo isso fazendo parte da formação geral básica. Nós iremos aprender na aula de hoje como identificar se uma função ela é crescente ou decrescente de acordo com o coeficiente angular. Vamos entender o que é coeficiente angular, ok? E verificar essa taxa de crescimento e decrescimento de uma função. Eu espero que você tenha um bom rendimento na nossa aula de hoje e vamos lá, sem perda de tempo. Nós temos o seguinte: função do primeiro grau. Vamos relembrar. A função do primeiro grau também é chamada de função afim, sendo ela na forma f de x igual a x mais b, onde a e b são dois números reais. E uma função ela vai ser crescente quando aumentando-se os valores atribuídos ao domínio, os valores do contradomínio também ficam cada vez maiores. E aqui nós temos um exemplo, uma função f de x igual a 4x mais 5, como você pode observar aqui. Essa função f de x igual a 4x mais 5 está da seguinte maneira. Se o x é igual a 0, 0 vezes 4 mais 5, o y vai ser igual a 5. Se o x ele é 1 e o y, 1 vezes 4 vai dar 4 mais 5, o y é 9. Se o x é 2, o y vai ser 13. Se for 3 igual a 17, o y, e se x for 4, nós teremos y igual a 21, dada a imagem. E a partir desses valores de x e y, nós conseguimos fazer o seguinte gráfico, ok? Então, vamos lá, nós temos aqui, ó, para x igual a 0, o y é 5, e para que o y seja 0, vamos ter aqui 5 quartos como resultado, menos 5 quartos, que é esse ponto aqui, ok? Vamos entender agora, verificar como podemos fazer de maneira prática. Mostre que a função f de x mais 1 é crescente. Nós vamos verificar a partir do gráfico que essa função aqui, ela é crescente. Vamos lá. Vou fazer aquela tabelinha, igual você viu no exemplo anterior, os valores de x, os valores de y, e nós vamos atribuir alguns valores para x e y e verificar se os valores estão corretos. Então, se x é 0, pessoal, 7 vezes 0 vai dar 0, mais o 1 está aqui. Então, se x é 0, y é 1. E se x for 1, 1 vezes 7 vai dar 7, mais 1 é 8. Então, se x for 1, y é 8. Se o x for 2, 2 vezes 7 vai dar 14, mais 1, 15. Então, observe que os valores de x, quando atribuídos, vão gerando valores em y que aumentam. Se x for 3, 3 vezes 7 vai dar 21, que vai dar 22. Basicamente, nós conseguimos, ok, fazer esse gráfico de uma forma bem simples aqui, ó, bem rudimentar. Não vai ser aquele desenho que você viu ali de forma tranquila. Então, se o x for 0, nós lembramos que o y é 1. Então, ele vai passar no 1 aqui, ó, a reta. E vai ter esse formato. Vou até mudar a cor para você ver como é que vai ficar a reta aqui, ó. Vai ser dessa maneira, ok? Então, ela é crescente. Observe que os valores de x vão aumentando, os de y aumentam em uma proporção de 7 vezes mais somado com 1.
E aí nós temos um gráfico dessa maneira. Então nós mostramos que ela é crescente a partir do gráfico. Só que nem sempre, pessoal, vai ser tão fácil mostrar usando o gráfico valores um pouco maiores. Aqui já não era tão fácil. Por quê? Quando x era igual a 3, nós tínhamos aí 22. Aí eu vou ter que fazer 22 unidades no gráfico para poder conseguir fazer de forma correta. Fica um pouco difícil, tá? O gráfico é bem inclinado. Então, é necessário outra maneira para resolver da forma correta. Vamos lá. Nós temos o seguinte, uma função, ela é chamada de decrescente, aquela que o valor da variável y diminui sempre que a variável x aumenta. Então, nós temos aqui a seguinte função decrescente, f de x igual a menos 3x mais 3. E aí, se eu substituir os valores de x, observem aqui, se x for 0, o y vai ser 0 vezes menos 3 vai dar 0, somado com esse 3 aqui, igual a 3. Se o x for 1, 3 vezes 1, o y será 0. Então, observem que os valores de x estão aumentando, os valores de y estão diminuindo. Então, é uma função decrescente. E o seu gráfico tem esse formato. Observe aqui, ó. Para x igual a 0, o y vai ser 3. Para x igual a 1, nós vamos ter y igual a 0, ok? Ficando dessa maneira. Vamos lá. Agora nós iremos mostrar que a função y igual a menos x é decrescente. Essa questão é muito simples. A gente vai fazer da mesma forma do exemplo anterior. Vamos colocar aqui uma tabelinha x e y, ok? Então, se x for 1, y vai ser menos 1. Se x for 2, y vai ser menos 2. Se x for 3, y vai ser menos 3. Só substituindo os valores, pessoal. Então, vamos verificar como é que vai ficar esse gráfico. X, y, e aí, substituindo os valores, nós temos aqui 1, 2 e 3, supondo, vai passar pela origem. Se x for 0, vai ser 0, não existe menos 0, ok? Então, vai passar pela origem e vai ter esse formato aqui. Os valores de x aumentam, os valores de y diminuem, ok? Então, ela é decrescente. Só que nem sempre, como eu falei, é tão fácil utilizar o gráfico. É aí que nós entramos na parte do coeficiente angular. Ele vai nos dizer se a função é crescente ou decrescente sem precisar atribuir valores ou desenhar um gráfico. Vamos lá. Como identificar funções crescentes e decrescentes sem cálculos? Então, nós temos aqui a função f de x igual a x mais b, onde a é o número que multiplica a variável e b é a constante. Esse a, pessoal, ele é chamado de coeficiente angular, o ângulo da função em relação ao eixo x. Então, se o a for maior do que 0, essa função ela é crescente, e se o a for menor do que 0, é uma função decrescente, ok? Então, nós vamos verificar isso agora a partir dessas informações que nós obtivemos. Vamos lá. E aí, pessoal, eu posso descobrir esse A de duas maneiras. Primeiro, tem uma reta, a reta me dá 2 pontos, P1 com as coordenadas x1, y1, e o P2, ponto P2 com as coordenadas x2 e y2. Eu posso encontrar o A fazendo o seguinte cálculo. y2 menos y1
dividido por x2 menos x1. Então, o coeficiente angular, o A, eu posso descobrir dessa forma, se eu tiver já uma reta e 2 pontos dados. Outra forma de descobrir, você pode estar vendo o alfa aqui, é o ângulo de inclinação, por isso que é o coeficiente angular. É o ângulo formado entre o eixo x, observem que isso aqui é o eixo x, e ele forma um ângulo aqui, e esse ângulo é o alfa. Então, ele pode ser calculado como tangente de alfa, certo? Então, duas maneiras, taxa de variação média, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1 e tangente de alfa. Vamos lá. Vamos verificar o coeficiente nesse exemplo aqui. Qual é o coeficiente angular e a taxa de variação média na função f de x igual a 3x mais 4? Para calcular a taxa de variação média, eu poderia utilizar 2 pontos, mas aqui nós já temos a função. Então, isso aqui é uma função do tipo ax mais b, e o a aqui, pessoal, é 3, e ele é maior do que 0. Então, essa é uma função crescente e com um coeficiente angular igual a 3. Muito simples esse cálculo. Vamos continuar. E nós temos aqui, pessoal, uma questão que diz assim: considere o gráfico a seguir de uma função real afim f de x. A função afim f de x é dada por... Vamos analisar aqui. Nós temos alguns pontos e esses pontos devem ser analisados para observar qual é a função correta. Vamos lá. Esse ponto aqui, pessoal, primeiramente, x é igual a 0, y é igual a 1. Então, é o ponto 0 e 1. Já o outro ponto vai ser x igual a 4 e y igual a 0. Eu posso calcular a partir da taxa de variação média, onde nós temos y2 menos y1, x2 menos x1, ok? E aí fica bem simples de calcular esse valor, ok? Segunda parte, nós podemos ver que ela é decrescente. Se ela é decrescente, ela tem a sua parte negativa. Todas estão corretas. Agora ficou mais difícil para a gente. Mas vamos lá, vamos usar a taxa de variação média. Vamos pensar aqui. Começando desse valor aqui para cá, pessoal. Do 0 até o 4, nós temos o y vai ser 1. Observe aqui, o y é 1 e o outro é 0. 1 menos 0, dividido para 0 menos 4. Então, nós vamos ter 1 sobre 4, vai ficar negativo, então menos 1/4. Nós não temos nenhuma alternativa com menos 1/4, ok? Mas menos 1/4 é igual a menos 0,25. Então, já cancela letra A, já cancela a letra C e já cancela a letra E, ficando somente como alternativas B e D, menos 0,25. E aí, pessoal, o ponto em que toca o eixo das ordenadas, o y, ele vai ser o coeficiente linear, o B. Então, se aqui é 1, a resposta, o B vai ser igual a 1. Logo, a alternativa correta é letra B. O f de x igual a menos 0,25x mais 1 é a que representa essa função dada na questão. E eu espero que você tenha entendido como calcular a taxa de variação média de uma questão e o coeficiente angular. Lembrando que coeficiente angular, ele determina se a função ela é crescente ou decrescente. Se o A for maior do que 0, vai ser crescente. Se for menor do que 0, decrescente. Isso é muito importante você entender. Espero que você tenha aprendido muito na nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.